Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da Lisa Biver, editora Xará. Capítulo 9. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28, 1, versão A Mensagem. As leoas não apenas sabem de forma inata de que são capazes e como fazer o que fazem bem, proezas, como suas vidas são relativamente descomplicadas. Elas descansam quando estão cansadas e caçam e comem quando estão com fome. Fora isso, elas principalmente brincam. Talvez você tenha visto leoas descansando como se estivessem adormecidas. Às vezes, elas até viram de barriga para cima enquanto descansam sob a luz dourada do sol, como painéis solares armazenando energia para depois. Até os filhotes que brincam geralmente não despertam uma reação das leoas que descansam. Ocasionalmente, um filhote pode atravessar um limite e receber uma patada indiferente da mamãe mais próxima, mas nenhuma delas parece estressada enquanto cochilam por uma média de 20 horas por dia. Depois do tempo de descanso, as leoas podem ser vistas se espreguiçando e se juntando a uma brincadeira em grupo enquanto passam uma posição secundária, alerta máximo. Entretanto, mesmo em estado de alerta máximo, elas são focadas, mas nunca estressadas. Essa postura focada e relaxada é outro elemento crucial da proeza das leoas que nós, filhas, precisamos adotar. A Bíblia nos dá certa dose de percepção sobre isso no seguinte versículo. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Provérbios 28, 1. Versão A Mensagem. Ali está ela, relaxada, confiante e ousada. As pessoas não relacionam os termos relaxada e confiante a corajosa, mas Deus sim. Posso ver isso na leoa. Sua postura transmite constantemente o seguinte entendimento: sou o que sou poderosa e altamente habilitada, brincalhona e mortal, relaxada, focada e cuidadosa. Como qualquer mulher, a leoa é uma coleção de contradições. Embora esse versículo se refira aos leões, sua referência é inclusiva a ambos os gêneros. Todos os leões, fêmeas e machos, têm essa atitude. Talvez também devêssemos adotá-la. Quando a leoa não está caçando, ela não tem motivos para se mover nas sombras. Ela vive na luz. Ela se reúne com suas irmãs e vive a vida ao ar livre, nas extensões cheias de luz da planície africana. Ali, em uma dimensão sem sombras, elas descansam, brincam, alimentam-se, treinam, cheiram-se e até acasalam ao ar livre. E por que uma leoa sentiria alguma vergonha ou a necessidade de se esconder? No mundo delas não existe inimigo corajoso ou poderoso bastante para desafiá-las abertamente em combate. Elas não recuam diante de ninguém, exceto ao darem passagem aos elefantes quando eles vêm andando em alta velocidade. E quando a leoa não está posicionada para caçar, ela tem pouca ou nenhuma necessidade de camuflagem. Os leões e as leoas são reis e rainhas indiscutíveis do seu domínio e estão no topo da cadeia alimentar da sua comunidade. Se o dia for especialmente quente, a leoa pode escolher descansar à sombra, mas ela não procura um abrigo para se esconder. Diferentemente do leopardo e da chita, que vivem e caçam sozinhos, a leoa não precisa escalar árvores ou se encolher sob os arbustos, embora seja capaz de fazer as duas coisas. Nossa leoa descansa sem medo em plena luz do dia, cercada por suas irmãs, tias, mães e primas, com os seus filhotes e seu leão. Enquanto escrevo essas linhas, penso nisso como algo que desejo. Quero descansar sem medo ao sol entre irmãs, filhas, primas e mães, enquanto todas nós sorrimos para os nossos filhotes, contentes com o pleno entendimento de que não há nada em nosso ambiente capaz de nos derrotar.
Vi essa dinâmica acontecer quando John e eu estávamos em um safari, enquanto seguíamos uma mãe leoa, seu filhote e 2 filhotes fêmeas. O grupo parecia perambular sem destino na grama alta do outono. Eles tinham acabado de se alimentar de uma caça recente e pareciam estar um pouco sonolentos. Vi um grupo de árvores à distância e imaginei que eles seguiriam naquela direção. Mas não. Foi bem ali que todos eles se deitaram na lateral da estrada, a menos de 3 metros do nosso veículo. Limparam-se um pouco, fecharam seus olhos dourados ao sol ardente e todas adormeceram em menos de 5 minutos. Ali estávamos nós, um grupo de pessoas com espingardas. Tudo bem, só os guardas tinham uma, em um enorme veículo de excursão, e os leões não estavam nem um pouco impressionados ou perturbados. Era hora da soneca da metade da manhã deles, e isso era tudo o que importava. Vivendo na luz. Imediatamente sou tomada por inúmeras ideias e imagens do que viver na luz poderia significar para nós. Por exemplo, viver na luz tem a ver com a ideia de viver sua vida abertamente. Na luz, suas janelas e portas estão abertas para receber a família e os amigos. Em nossa casa, a cozinha está sempre aberta, porque como uma casa cheia de machos, alguém sempre está de boca aberta. Mas não há nada mais crucial para a nossa saúde e sobrevivência do que um coração aberto e cheio de luz. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. 2 Coríntios 6, versículo 13, versão A Mensagem. Esse convite é tão simples, tão libertador e, no entanto, às vezes tão aterrorizante. Só nós temos o poder de abrir as nossas vidas. Primeiro, nós nos abrimos, depois vivemos abertamente, e depois a nossa vida se expande. Abrir a sua vida e viver abertamente é um processo duplo. Você pode abrir a sua vida e, no entanto, não viver abertamente. Conheço pessoas que revelam muito sobre si mesmas em certas áreas da vida e dos relacionamentos. Mas se fossem viver abertamente, mais coisas que anteriormente estavam encobertas seriam reveladas. Algumas pessoas revelam uma área a fim de camuflar a outra. Porém, enquanto minha mente brinca com as palavras de Paulo, considero seu convite quase irresistível. Ele me fez pensar em nossas vidas como presentes desembrulhados para o nosso Deus vivo. As palavras de Paulo pintam imagens de vidas abertas para receber tudo o que é revelado e liberado do alto. Vidas vividas abertamente e em níveis que estão sempre se expandindo. Quero que você visualize a sua vida em movimento, crescendo, ampliando-se e se expandindo, enquanto você faz contato com todos os aspectos do seu mundo imediato. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, do 8 ao 10. Versão A Mensagem. Você está ouvindo isso? Assim como a leoa, você está em espaço aberto. Não há sombra de medo para você. Não existe um lugar de vergonha sombrio que possa continuar influenciando a sua vida. Amo esse chamado à ação. O caminho é plano. Continue nele. Muitas pessoas querem saber o que foram chamadas para fazer. Bem, não vamos complicar demais o que Deus fez tão simples. Ele nos chama para fazer o que é bom, certo e verdadeiro. Essa é uma lista de atos que não nos envergonhariam se fossem colocados à luz do dia. Somos filhas da luz chamadas para agir à luz do dia. Nós nos desviamos das muitas atividades que são conduzidas nas sombras. Entendemos o que é agradável a Deus e então simplesmente fazemos isso. Nossas vidas em Cristo são como raios que se expandem e se estendem continuamente a partir daquele momento incrível no qual a sua gloriosa luz dominou as nossas trevas. A partir daquele momento, raios de sol e luz explodiram de nós. Amo quando o tempo está fresco e quente o suficiente para escancarar as janelas e arejar minha casa. Fico empolgada quando a brisa entra e varre o ambiente, removendo o ar estagnado enquanto as correntes de frescor giram pelo meu mundo doméstico.
Isso traz um frescor delicioso para dentro de casa, e o ar em nosso lar parece se expandir enquanto adquire vida e movimento com a fragrância do ar livre. A grama recém-cortada, as flores desabrochando, as árvores balançando e o maravilhoso aroma de um mundo limpo pela chuva convergem para dentro das paredes de uma habitação humana. Essa dinâmica de trazer o que é selvagem para dentro é a nossa razão para focar tanta atenção na leoa, pois de algum modo ela personifica graciosamente o impressionante equilíbrio entre a tranquilidade e a força, o descanso e a proeza, o selvagem e o seguro, como este versículo descreve. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus 11, versículos 28 e 30, versão A Mensagem. Nós, que fomos criadas como filhas da religião, precisamos novamente aprender a dançar com Deus. Nossos filhos têm um ritmo natural que John e eu parecemos ter perdido. A reação deles à música é mais livre que a nossa, porque nós fomos ensinados a reprimir todas as reações à música que era feita fora da igreja. Isso faz com que sejamos rígidos em vez de reativos. Os ritmos não forçados da graça são o fluir e a reação natural, a operação sobrenatural de Deus em nossos espíritos. Amadas, vocês estão se esforçando e exaustas enquanto trabalham para Ele? Vocês perderam de vista o que é viver a vida com Deus? Às vezes todas nós precisamos desse lembrete. Eu sei que preciso. Há menos de um ano eu estava no limite das minhas forças. Você já passou por esse lugar perigoso no qual qualquer momento pode tropeçar e cair em um esgotamento total? Bem, talvez não, mas eu já passei por isso. Estava preocupada com uma reunião que ainda faltavam 3 meses para acontecer. Compartilhei a minha dificuldade abertamente com uma amiga, e ela acalmou a minha ansiedade com um conselho sábio. Ela me encorajou dizendo que tudo o que eu precisava fazer era levar a minha parte, e então o nosso glorioso Senhor da colheita a dividiria e faria multiplicar. Exalei o ar de meus pulmões e me lembrei de que Ele é conhecido por distribuir com muitos o que parece pouco. Vamos aprender novamente como viver livre e levemente. Trabalho e esforço foi o que vivemos depois da queda, mas o descanso deveria ser a nossa posição depois da redenção. Mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo, que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando nosso louvor. Romanos 5, versículo 2, versão A Mensagem. Amo esse convite feito a todas nós. Por muito tempo, muitas portas e janelas foram fechadas por nós e para nós. Você e eu sozinhas, amada, temos o poder de abrir ou fechar as entradas e janelas da nossa vida. Você é o porteiro em cujas mãos está o poder de escolher que portas abrir e fechar. Os limites são importantes, mas é seguro convidar Deus a entrar. Quando você abre os portais da sua vida para Ele, descobre que chegou ao lugar da esperança, liberada e aberta para a graça e a glória de Deus. No versículo a seguir, essa revelação continua. Nós não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Marcos 4, versículo 22, versão A Mensagem. Você está incluído nisso. Não há segredo da bondade de Deus que esteja sendo escondido de você. Ele amou com amor eterno e a convidou para sair com sua bondade. Assim como Deus revela os seus segredos, agora é seguro você revelar os seus. Há algo muito libertador em saber que não existe pecado, vergonha ou regulamento secreto que tenham influência sobre você. É muito poderoso quando você percebe que Deus conhece até os seus segredos mais obscuros e regras transgredidas, e ainda assim declara abertamente o seu amor por você. Em troca, Ele pede que façamos o mesmo.
A mensagem que nos foi confiada por Deus, Deus Pai é amor, e seu Filho unigênito Jesus morreu para nos reconciliar. É grande e generosa demais para ficarmos em silêncio. O Evangelho não é um segredo. O mistério que deslumbra é o motivo por trás da sua mensagem de amor. Quem somos nós para o nosso Pai Celestial ser tão atencioso conosco e nos dar um presente tão glorioso? Ele revelou o seu plano amoroso e nos pediu para compartilhá-lo tão livremente quanto fomos recebidas. Todos merecem ouvir sobre o amor de Deus. Ao ler o convite de Deus à abertura, talvez você tenha percebido que existe uma área de sua vida que permanece fechada. Pode ser um lugar enclausurado de medo ou vergonha. Pode ser uma porta ou uma janela que você tem medo de abrir. Eu entendo. Muitas vezes, quando nossa família viaja, pedimos quartos adjacentes. Esses quartos ficam lado a lado, mas há 2 portas entre eles. Embora o acesso esteja disponível, não há passagem entre os quartos até que ambas as portas estejam abertas. John e eu costumamos abrir a nossa porta imediatamente, e um pouco depois os meninos abrem a deles depois de desfazerem as malas e trocar de roupa. Quando as 2 portas estão abertas, temos acesso a eles e eles têm acesso a nós. E todos nós podemos entrar e sair livremente dos 2 quartos. Amada, abra a porta. Há um quarto cheio de luz do outro lado onde sua família espera. Não tenha medo. Deus não fechou a porta dele para você. Nenhuma porta que estava anteriormente aberta será fechada no seu rosto. A porta dele está aberta. Simplesmente abra o seu lado. Estou convidando você para abrir cada área dolorosa para ele. Permita que a vida e a luz de Deus expulsem cada vestígio de sombra. O inimigo da sua alma quer que você permaneça nas sombras. As trevas complicam e confundem o que é simples e óbvio diante da luz. O nosso Deus não apenas quer que vivamos na luz, Ele quer que vivamos de maneira leve. Você não precisa andar sobrecarregada, e isso pode acontecer agora mesmo. Essa é a beleza e o poder da oração. Escrevi algumas palavras para ajudá-la a destrancar e abrir a sua porta, mas sinta-se livre para permitir que o seu coração seja o seu guia. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa-me por me esconder. Quero vir para a luz. Escancaro qualquer porta que esteja fechada e entro na luz e na bondade do Teu amor. Abraço meu direito de ser perdoada e escolho andar na verdade porque só ela me estabelece na liberdade. Sou Tua. Entrego-me ao Teu amor e seguirei os Teus caminhos. Ilumina o caminho que está diante de mim. Amém. Visão noturna. Agora, irmã da luz, não posso esperar para compartilhar com você outro atributo que aprendi sobre a leoa. Como você sabe, as leoas vivem na luz e caçam no escuro. Mas como elas administram essas caçadas no escuro? Será o seu olfato aguçado ou a sua habilidade de ouvir? Nenhum dos dois. Nossas irmãs leoas, na verdade, enxergam no escuro. Como? As leoas e os outros membros da família dos felinos têm a habilidade única de capturar, refratar e depois refletir a luz. Em outras palavras, elas têm a capacidade de transformar qualquer luz de seu ambiente em visão. Em trevas completas, uma leoa é tão cega quanto você e eu seríamos. Mas se houver um vestígio de luz pontuando o escuro, ele é capturado e transformado em visão. Até mesmo o brilho da lua ou os pontos remotos da luz das estrelas são captados pela visão noturna da leoa. Suas pupilas que permitem a entrada de luz nos olhos são diferentes das nossas. Elas lhes dão a capacidade de focar a visão quando outros não podem ver. Em certo sentido, a luz que elas veem sai de dentro dos seus olhos e não do ambiente que as cerca. Esse é o motivo pelo qual os olhos de um gato às vezes brilham no escuro. Eles coletam e refletem toda a luz que está disponível a eles. Como nós podemos fazer menos que isso? À medida que as trevas em nosso mundo aumentam, teremos cada vez menos luz ambiente para aproveitar. É hora de desenvolvermos a fonte de luz interior e focarmos nela. Tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo: Ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti.
Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são as mesmas coisas. Salmos 139, versículos 11 e 12, versão A Mensagem. Se algum dia houve um tempo no qual era necessário desenvolver a habilidade da visão noturna dessa leoa, essa hora é agora. A maioria de nós pode ver durante o dia, mas o que estou propondo é que desenvolvamos a nossa habilidade de ver no escuro. A luz pela qual as leoas veem é a luz que está dentro de seus olhos. Se estivermos iluminadas por dentro, não estaremos sujeitas às trevas do nosso ambiente. Isso nos dará uma visão aperfeiçoada com alcance mais amplo e maior perspectiva da parte de Deus. Deus é luz. Nele não há trevas. Pergunto-me se realmente somos capazes de compreender essa declaração. Onde há luz, há visão. Onde a visão há esperança e recuperação da vista. Onde há vista, há revelação. Lembro-me do primeiro versículo bíblico que um dia me foi dado, escrito em uma carta. Ele foi extraído de Efésios 1. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículos 17 e 18. Essa frase tornou-se uma oração diária para mim. Eu a sussurrava quando fechava os meus olhos todas as noites e convidava Deus para entrar nos meus sonhos. À luz do dia, eu respirava essa promessa antes de ler a Bíblia. Eu estava envolvida pela maravilha da promessa de ter os olhos iluminados, com a capacidade de ver o céu acontecer na minha terra. Aquilo que você contempla, você se torna. O que você vê é aquilo ao qual você dá expressão. Temo que tenhamos perdido de vista o quanto é vasta a maravilha que Ele tem para nós. Deus dá-nos olhos para ver. Esse pedido revela o que deveria ser a simplicidade pura e infantil da manifestação profética. Nós ouvimos isso nas palavras de Elias Samuel. Volte para a cama. Se você ouvir a voz outra vez, diga: fala, Deus, teu servo está pronto para ouvir. 1 Samuel 3, versículo 9. Versão A Mensagem. A voz de Deus chama o jovem Samuel quando ele está repousando e o desperta. A nossa resposta deveria ser como a dele. Fala, Deus, sou tua serva, pronta para ouvir. Até Samuel responder e convidar Deus para falar, ele só havia experimentado Deus que o chama pelo nome, mas no futuro ele iria falar em nome de Deus. Quantas de nós temos experimentado apenas o Deus que nos chama pelo nome? Acredite, não estou menosprezando essa experiência, mas ela é apenas o começo. Vamos prosseguir para algo mais que cada uma de nós anseia por alcançar. Ansiamos por conhecer o seu conselho e por trabalhar com ele, o que significa permitir que ele fale por meio de nós. O Eterno disse a Samuel: preste atenção, estou prestes a fazer algo em Israel que deixará o povo abalado. 1 Samuel 3:11, versão A Mensagem. Não tenho dúvidas de que mesmo agora Deus está nos dizendo: filhas, ouçam com atenção. Vou fazer algo na terra que vai abalar as coisas e chamar a atenção do mundo. Deus anseia por ter um povo que volte a atenção do mundo para ele. Nos dias de Samuel, a voz do Senhor era rara e as ofertas do povo de Deus e a honra da sua adoração eram tratadas com desprezo. O pecado sexual era desenfreado no templo. O líder era incapaz ou não estava disposto a reprimir os seus filhos, porque ele inevitavelmente se beneficiava das violações deles. Em resposta, Deus se afastou da casa de Eli e despertou um jovem consagrado em quem ele podia confiar. As transgressões dos nossos dias não são tão diferentes, e Deus tem filhos que estão despertando e estão vivos. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimado pelo povo. 1 Samuel 2, versículo 26, versão A Mensagem. Já vi jovens que são exatamente assim, muito dedicados, abençoados por Deus e estimados pelo povo. O toque do céu está sobre as suas vidas e Deus quer posicioná-los ao nosso lado, para que juntos todos nós façamos isso.
Para que isso aconteça, deve haver um despertar profético dos olhos para ver o que Deus está fazendo, dos ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo, e da capacidade de revelar a sua palavra de uma maneira tão vibrante e viva que remova as barreiras do coração humano. Diante disso, quero dar a estas páginas uma perspectiva profética. Quero que você espere e permita que as palavras aqui escritas falem a esse lugar de assombro inspirado por Deus dentro de você. Saiba que, ao ler certos versículos, imagens e passagens, elas poderão evocar uma agitação ou uma vivificação do dom de Deus no seu interior. É o Espírito Santo ampliando o ventre da sua vida e aumentando essa capacidade de ouvir, ver e entender. Certa vez, depois que terminei de falar, uma bela jovem que Deus está ungindo poderosamente veio a mim e disse: "Todas as vezes que ouço você falar, o bebê dentro de mim se agita." Ela não estava esperando um filho, pelo menos não da maneira que conhecemos. Ela estava se referindo ao avivamento de alguma coisa de Deus dentro dela, e ela não sabia de que outra maneira descrever isso. Talvez você tenha sentido a mesma agitação dentro de você. E quem sabe você esteja dizendo: "Não sou profeta, sou uma dona de casa, uma adolescente, uma empresária ou uma avó." Talvez quando você ouve a palavra profeta, tudo que lhe vem à mente é Jeremias preso com fogo em seus ossos, ou Jonas no ventre de uma baleia. Bem, concordo que a sua vida parece muito diferente da deles. E talvez você não seja de fato um profeta, mas posso dizer que isso não significa que você não seja alguém profético. Ser profético é ser tanto um visionário quanto alguém que vê à distância, o que lhe dá uma capacidade estratégica para prever coisas. Até as nossas orações tomam a forma de uma previsão. Sabemos que Ele ouve, portanto, sabemos que Ele responde e nos mostrará coisas grandes e poderosas que anteriormente não sabíamos. Oramos e aguardamos com expectativa. Na época em que Jesus andou sobre a terra, os fariseus tinham perdido seu sentido de visão. A vida e as palavras de Jesus eram um confronto constante para a sua cegueira, o que os enfurecia. Em João 5, Jesus os irritara novamente, mas dessa vez era porque ele havia curado no sábado. Isso violou as leis sabáticas deles. Mas é importante observar que o que Jesus fez estava de acordo com o mandamento de Deus, que instruiria o povo de Deus a honrar, lembrar e santificar o sábado. O que podia ser mais santo do que curar um homem aleijado? Aos olhos deles, era mais santo não fazer nada, ou se uma cura tivesse de acontecer, pelo menos devia acontecer em outro dia da semana. Cegos por regras e regulamentos, eles tropeçavam. Jesus defendeu-se. Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era o seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês, o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. João 5, versículos do 17 ao 20, versão A Mensagem.